Bom dia, Luizinho, tudo bem, amigão? Bom dia, Ricardo. Bom dia, meus amigos Jaiminho e Renato. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Atrativa FM. É um prazer estar aqui mais uma vez nesse sábado, para participar desse programa que tem uma audiência espetacular no horário de 11 às 13 horas. Exatamente, hoje é o último. Hoje é o último. Lamentável. Antes da eleição. Ô, Luizinho, muita gente questionando, muita gente perguntando aqui. Daqui a pouco nós vamos abordar assuntos relacionados ao STF. Mas educação fiscal, Luizinho, projeto que deu certo, né? Continua todo vapor. É uma realidade, né? É uma realidade. Né? E a gente sempre elogia aqui a Rádio Atrativa FM, uma rádio que tem uma audiência fabulosa, né? E através da Rádio Atrativa FM, a gente vem falando constantemente sobre educação fiscal e levando esse conhecimento, né, para a região toda, que tem uma audiência que atinge não só as cidades da região, São João del Rei, Barbacena, né, Barroso, né, Dores de Campos, mas no início aí você mesmo viu mensagens lá da Alemanha, me parece. Isso. Né, tem de vez em quando de Nova Lima, então assim, muita gente ouve. E é bacana isso, então é um trabalho que a Rádio Atrativa vem feito de cidadania também, né? Porque o tema nosso principal aqui é cidadania política, e a gente tem levado isso, porque é importante. Dores de Campos implantou depois do resultado positivo em Barroso. Barroso foi campeão nacional em 2013. Aí Dores de Campos implantou. Dores de Campos implantou, e quando fui chamado para fazer parte aqui desse programa em 2017, você me ligou, eu estava em Brasília. Foi mesmo. Estava conhecendo o Palácio de Itamaraty. Falou, Luizinho, a gente precisa aqui implementar o programa aos sábados, para a gente estar falando muito sobre cidadania, política, comentários. Você aceita participar? Falei, claro, com todo prazer. Né? Daqui a Barroso são o quê? É pertinho. 10, 15 minutos de carro, né? E a gente vem levando isso constantemente para a população, a importância que tem os tributos para financiar os gastos públicos, né? E eu fico muito, mas muito satisfeito quando a gente encontra com uma pessoa, igual eu encontrei hoje com a dona Leninha, e ela falando para mim que aprende muita coisa, né? Quanta gente encontra conosco na rua e fala, ó, lá a gente diverte, né? Faz as brincadeiras e tudo, e dali a pouco a gente está aprendendo alguma coisa séria, como essa questão do serviço público, patrimônio público. Quantas vezes nós abordamos aqui sobre a situação de preservar o patrimônio público, né, sobre da gente combater a sonegação, né, de combater pirataria, né, de valorizar o recurso público. Não adianta também a gente estimular a população, estimular os políticos, né, a cobrar os tributos, o cidadão pagar os impostos, né, e se está tendo desperdício do gasto público. Então você tem que avaliar, né, a importância que tem os tributos, mas do outro lado a gente tem que fiscalizar para ver se está sendo gasto com eficiência, se está atingindo o objetivo, levando, né, para a população o atendimento das ações. E eu faço assim, toda vez que eu vou participar das escolas, que a gente vai falar de educação fiscal, eu não falo que é palestra não, porque a gente tem em várias escolas, até que na de Dores eu já tive uma vez falando, a gente procura assimilar coisas boas, né, para as crianças, que a gente fala para criança de 9, 10, 12 anos, igual Barroso, por exemplo, nunca teve distribuição de uniformes, né, para as crianças, né, e nem para as professoras, para os profissionais da educação. E teve, né, ano passado foi concedido para todos uniformizados. Então a gente mostra o que para as crianças? Que aqueles uniformes que foram adquiridos porque tem os tributos. Se não tivesse os tributos, não teria. Para ele entender, né, que a importância dos tributos na vida, no nosso cotidiano, né, de uma maneira geral. Então é muito bacana isso, e essa semana eu fiz 2 projetos Blitz, foi na escola, aliás, na escola não, lá na Secretaria de Esportes de Barroso, fiz também no posto de saúde Nova Barroso e também com o Conselho Tutelar. Todo esse trabalho que a gente faz, essa reunião, é justamente isso, para a gente apurar alguma irregularidade, alguma ineficiência, alguma coisa que está atrapalhando, interferindo no bom atendimento para a população, e ajudar ali, junto, né, como legislador, como vereador que eu sou, ajudar a encontrar meios para estar melhorando cada vez mais esse atendimento. É um dever que a gente tem, principalmente agora em ano de eleição. Eu tenho abordado muito, mas muito mesmo, todas essas visitas do Projeto Blitz, a questão do último ano de governo, né? Você manter a casa organizada. A população precisa entender, os políticos precisam entender o seguinte,
que o mandato termina em 31 de dezembro, mas a gestão permanece. Seria a mesma coisa de troca de motorista com o carro andando. Então vai assumir um novo governo, e é importante que esse novo governo assuma com a casa organizada, as contas equilibradas. Por quê? Em janeiro os veículos têm que estar rodando normalmente para levar pessoas, a vida continua. A vida continua. E antigamente não tinha isso. A gente acha assim, terminou 31 de dezembro, com os problemas para trás, deixa para... Não, hoje existem regras rígidas da Lei de Responsabilidade Fiscal e, por ser ano eleitoral, da lei eleitoral também, né, de deixar tudo organizado, as contas equilibradas, né, o próximo prefeito, seja ele qual for, ter condições de dar sequência na administração, né, da melhor forma possível. Por isso que existe o período de transição de governo, né, para depois acontecer a transmissão de cargos, que é a famosa entrega de chaves. Isso. Então faz aquele paralelo e dá sequência normalmente, né? E a lei é rígida mesmo, e tem que ser, né? E a lei é a regra do jogo, né? Então a gente tem que cumprir isso aí. É muito triste assumir uma prefeitura com as contas desequilibradas e indiretamente quem paga é a população, né? E com mais intensidade o pessoal mais carente, o pessoal de baixa renda, que depende do serviço público. Então a gente tem que estar passando isso de uma maneira geral, né? Não só nas unidades do projeto Blitz, nas visitas que a gente faz, mas principalmente nos pré-candidatos, né, aqueles que pretendem um dia assumir o poder, que ele entenda dessa forma. Mas a administração começa quando? Agora na campanha política, quando os prefeitos, e eu estou falando essa regra aqui só para abrir um parênteses, estou falando essa regra de final de ano que tem que cumprir e deixar, não interessa se o prefeito foi reeleito não, ela é a mesma. São mandatos diferentes. Mandatos diferentes, né, tem que ter sequência. E agora tem... Eu sempre digo, Ricardo, que o político ele começa a administração dele agora na campanha política, porque ele apresenta um programa de governo para a população, um plano de governo para a população. E esse plano tem que ser plano de governo, não plano de poder, que são muito diferentes. Plano de poder, você coloca ali fake news, que você vai dar um paraíso para a população fora da realidade econômica, fora da realidade fiscal do município, né? Então, a primeira coisa para elaborar um plano de governo é verificar qual é a arrecadação do município, quanto o município tem, né? Qual a projeção de arrecadação para os próximos anos. Um plano de governo bem feito, né? Eu acredito que 50% da boa gestão já está ali. Então ele já entra com o pé direito, com um plano de governo real, dentro da realidade econômica do município. A gente vê em muitas localidades aí promessas de coisas impossíveis de serem cumpridas. Quer dizer, engana o eleitor, assume o poder e depois não tem como executar o plano. Venceu o plano de governo, foi o candidato, a gente fala o candidato venceu, mas venceu o plano de governo dele, que mais encantou o eleitor, mais encantou a sociedade. E ali, aquele plano de governo, o que acontece? A Câmara é obrigada a cobrar no ano seguinte para inserir no PPA, Plano Plurianual. O prefeito vai trabalhar em cima daquilo ali e a Câmara vai ter que cumprir aquele plano de governo. Claro que não dá para cumprir ele integralmente, não existe isso, né? Mas é um plano mais real possível. Fica uma coisa ou outra para trás e às vezes aquele ali que não foi possível cumprir naquele ano, né, ele fica um PPA para dar sequência no ano seguinte, que ele vale 4 anos, PPA. Ele passa a valer no segundo ano de mandato do prefeito e o primeiro do subsequente, né, do que vem seguinte depois, justamente para dar sequência nesses planos, né? E pode ter também outras situações. A gente vê muito, fez o plano de governo, e coisas que não estavam no plano de governo foram feitas, foram concretizadas. Então, por isso que o planejamento é essencial. O planejamento é a alma de uma boa gestão pública.